Já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito boa tarde para você, Bruno Prado. Quero a sua análise do que foi essa derrota da seleção brasileira, 2 para a Colômbia, 1 para o Brasil. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Foi um jogo em que o Brasil esteve bem só nos primeiros minutos, né? Quando tinha força ali para marcar pressão, então roubava a bola muito rápido no campo da Colômbia, fez o gol numa tabela bonita ali do Vinícius com o Martinelli e foi caindo, né? Aos pouquinhos, foi caindo de produção conforme foi passando o tempo. A Colômbia foi dominando o jogo aos poucos, ocupando o campo do Brasil, foi ficando um pouco mais com a bola e conseguiu pressionar o Brasil na reta final e pelo alto fez os seus 2 gols, né? Nos dois cruzamentos, 2 gols do Luiz Dias, que fez uma grande partida. Sim, a seleção brasileira está num momento de uma mudança bem radical até na sua maneira de jogar. O Fernando Diniz é um treinador com ideias bem diferentes do Tite, que ficou 6 anos e meio no comando da seleção, de ideias bem diferentes do que os atletas também estão acostumados a fazer em seus clubes. Então é uma seleção que ainda não se achou coletivamente com o Fernando Diniz. É uma seleção que ainda tem muita dificuldade defensivamente. O Brasil cede muitas finalizações aos seus adversários. Ontem a Colômbia finalizou mais de 20 vezes. Tá? Aí tem todo um sistema, pressão na frente, que funcionou por algum tempo, depois não funcionou. Não só a linha de defesa. E ofensivamente tem alguns lampejos, mas ainda é uma seleção que tem alguma dificuldade para criar. Acho que tem algumas posições bem carentes nas laterais. O Brasil tem problemas faz tempo. Ontem jogaram Emerson e Renan Lodge e outras opções que possam aparecer, como estiveram nos últimos jogos, o Ian Couto, o Carlos Augusto, o Guilherme Arana. Nenhum deles é uma certeza, não. Se botar esse vai resolver o problema das laterais. Pode ser que daqui a pouco tenha um lateral direito que consiga minimamente se firmar, um lateral esquerdo, mas nenhum deles é um nome que você fala, não, esse aqui, quando tiver a chance, vai ficar. São interrogações, caras que vão tendo oportunidades, talvez o Diniz mude no próximo jogo e aí alguém consiga fazer algo minimamente bom ali na lateral e tenha uma sequência, mas são interrogações. O Brasil tem problemas no meio-campo também, uma coisa bem antiga, de meio-campistas, e não é aquele 10 que as pessoas fantasiam, não é aquele cara que vai pegar a bola em um lance mágico, ele vai meter alguém na cara do gol. Não, é meio-campista. Isso, o Tostão escreve sobre isso faz muito tempo e eu concordo. Sim, faz muito tempo que o Brasil não conseguiu formar jogadores com as características de Modric, de Iniesta, de Xavi e vários outros aí que a gente pode citar, De Bruyne. Não estou falando da qualidade, estou falando de característica, né? Um meio-campista, aquele cara que participa o tempo inteiro, que participa sem a bola, participa com a bola, é dinâmico. O Brasil, ele tem essa separação mesmo de volantes e meias, é uma coisa que está bem difícil de conseguir reverter. E tem muitos atacantes de lado, né? Ontem o Brasil jogou com 4 jogadores, atacantes de lado ou segundo atacante, enfim, cada um a sua maneira. Eles podem jogar por dentro, Rodrigo pode jogar por dentro, ontem o Vinícius também. Então, tinha 4 jogadores que eu considero muito bons, Rafinha, Vinícius, Rodrigo e Martinelli, mas são, assim, todos, cada um, claro, não são exatamente iguais, mas a posição de centroavante, o Brasil tem dificuldade. Pode ser que esses meninos mais novos daqui a pouco ocupem esse espaço. O Endrick, que eu também nem acho que seja exatamente centroavante, o Marcos Leonardo, o Vitor Roque, mas são meninos, a gente ainda não sabe o que vai ser deles, muito menos na seleção brasileira. Então não tem também esse centroavante, aí é um problema de geração. E a gente não tem muita paciência para transição de gerações, e que é o que acontece. O Brasil nas laterais ainda não conseguiu repor, por exemplo, Daniel Alves. Não tem um lateral do nível dele. E antes mesmo do Daniel, quando o Daniel estava na seleção, ele já não estava bem. Ele foi para a Copa do Catar porque não tinha muita opção. E na esquerda também não conseguiu repor Marcelo e Felipe Luiz. Falta. Como o Brasil ainda não repôs Thiago Silva, que agora saiu da seleção. O natural seria o Militão, mas o Militão está machucado. Como o Brasil terá dificuldades também para repor Casemiro e Neymar. Então, às vezes, são caras que, por não terem vencido Copa, a gente fica, não serve, não presta, não serve para nada, mas você tem que ver, tem jogadores muito melhores, não digo que eles têm que ficar na seleção para sempre, tem que ter essa mudança, mas não é tão simples essa mudança, né? Como muitas vezes a gente pensa, tira esse, põe outro, vai resolver. Tem um menino que está jogando bem, pode tirar esse aí, não serve mais, já tem um moleque para botar. Não é bem assim, como às vezes falam dos goleiros, e se não fosse o Alisson, que é um grande goleiro, ontem o Brasil tomaria uns 4 da Colômbia. O Brasil tem 2 grandes goleiros de muitos anos, Ederson
Gerson e Alisson, né? E muitas vezes fala, o Alisson não dá. O Alisson e o Ederson estão entre os 10 melhores goleiros do mundo, pelo menos há alguns anos. Então, a gente tem que ter... As mudanças vão acontecer? Vão, mas vão levar um tempo, né? Então, ou você quer mudança, e aí você tem que esperar e levar um tempo, e vai ter outra ruptura de trabalho no meio do ano, quando o Diniz sair, e o plano, pelo menos é esse, chegar a Ancelotti, né? Vamos ver se isso vai se confirmar, mas seria outra ruptura, e também essa ruptura de gerações, né? Esse está ficando mais velho, esse caiu de produção. É tão imediato assim? Na maioria das vezes não é. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Piperno que ontem comentou essa derrota do Brasil. Que decepção do Brasil ontem, hein, Piperno? Boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, Bruno, a nossa audiência. Um grande abraço a todos. O Bruno, ele elencou uma série de problemas, todos reais, e que todos, acho que demoraram muito para ser atacados aqui no futebol brasileiro, né? Então eu vou começar por essa história do Tostão, que escreve sobre esse tema de jogadores de meio campo, de fato, há pelo menos uma década. E eu tive um momento em início de 2020, final de 2019 talvez, no qual eu tive a felicidade de conversar por telefone, telefone linha fixa, não? Enfim, o Tostão é alguém assim meio à moda antiga, então ele me atendia com muita gentileza, aprendi demais, ligando lá para a linha fixa dele e tal. E aí a gente fazia, na época eu fazia um trabalho sobre a seleção de 70, que para mim foi um time seminal. A gente discute muita coisa até hoje que estava lá. E certamente essa questão dos jogadores de meio campo também. O Tostão, por exemplo, qualifica o Gerson de um jogador mais inteligente de meio campo que ele já viu e com quem ele trabalhou. E assim, quando o Bruno fala dessa distinção apontada pelo Tostão entre o jogador de meio campo que só marca e o que só cria, por exemplo, naquela seleção seminal de 70, o Brasil tinha uma dupla formada por Clodoaldo e Gerson, que reunia todas essas características. Os dois criaram, os dois foram extremamente talentosos, inteligentes e tal. Só ver, por exemplo, as jogadas individuais maravilhosas aí que os dois fizeram, posicionamento tático, o que eles mudavam na movimentação durante um jogo. Por exemplo, contra o Uruguai, no célebre jogo em que o Brasil teve muita dificuldade no primeiro tempo, começou perdendo e tal, houve lá um momento em que o Gerson não conseguia jogar, porque a marcação individual era muito forte. Aí ele chama o Clodoaldo e fala, eu vou voltar, eu vou recuar, vou jogar aqui atrás, vou atrair a marcação e você passa. Quem é que empatou o jogo para a seleção brasileira? O Clodoaldo, uma jogada belíssima. Então, esse tipo de coisa acontecia, até porque os dois eram extremamente inteligentes e talentosos. Então, no futebol brasileiro, há muito tempo, a gente não tem jogadores com essa característica. Aí, há quase uma década, a gente fala de laterais. Eu, por exemplo, gosto muito do Ayrton Lucas, mas eu também acho que é uma aposta, a gente não viu ainda. Agora, vejam só como a gente está adiando problemas. Então, a gente não tem jogador de meio campo, a gente não tem os laterais. Faz muito tempo que a gente não tem o tal 9. Essa história do 10 aí, inclusive, é uma bobagem. O 10 que só cria. Isso é uma coisa que a gente romantizou aqui no futebol brasileiro, que o resto do mundo não pratica há muito tempo. E o Bruno cita, por exemplo, De Bruyne, que é um jogador fantástico e que exerce múltiplas funções de meio campo. Imagina se o futebol brasileiro vai poder, em algum momento, se dar ao luxo de ficar de braços cruzados esperando aparecer de novo esse 10 que só vai jogar com a bolinha no pé para criar. Isso acabou. Então, não tem os laterais, não tem os jogadores de meio campo, não tem o tal 9. E, para completar a gama de problemas estruturais, o Brasil tem um técnico interino que não sabe, de fato, se ele vai ser se ele vai continuar sendo a solução interina, se ele vai ser a solução definitiva, ou quem será o técnico, de fato, da seleção brasileira a partir de junho de 2024, porque há uma imensa expectativa em relação a Ancelotti,
objeto do desejo da CBF. E eu acho que nessa, enfim, a CBF foi bem, ela pensou grande. Só que tem uma coisa, eu não vi em momento algum o Ancelotti falar, olha, então, em tal dia de junho de 24 eu desembarco no Rio de Janeiro para começar o meu trabalho. E se por acaso o Real Madrid se interessar em mantê-lo por lá, ele fala, puxa, CBF, obrigado pelo convite, fiquei aí lisonjeado, mas eu vou preferir continuar o meu trabalho aqui em Madrid. Então, como é que vai ser o trabalho? Quem será? Quem vai liderar a seleção brasileira de junho de 24 para frente? O Diniz, o interino hoje, ele vai ser efetivado? Ele vai ser um interino promovido? Ou então alguém vai chegar para ele e falar, puxa vida, obrigado, Diniz, você de fato foi o interino, mas agora a gente vai procurar um outro técnico. Eu não sei. Então, tem um monte de coisa no futebol brasileiro que a gente não sabe. E por que isso? Não é por culpa aí, obviamente, do presidente Edinaldo. É que no futebol brasileiro, há muito tempo, a gente está empurrando problemas muito sérios com a barriga. Então chega esse momento do Brasil ter as eliminatórias uma campanha pior que a da Venezuela, no futebol jogado, na bola jogada, e o Brasil, inclusive, tem uma posição pior do que aparece na tabela, porque o Equador foi penalizado, mas no jogo jogado ele já fez mais pontos que a seleção brasileira. E detalhe, uma coisa muito interessante nessas eliminatórias. Os 4 técnicos das 4 melhores seleções até aqui são argentinos. Quer dizer, está muito difícil achar espaço para técnico brasileiro nesse atual momento. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Qual a análise que você faz dessa partida da seleção brasileira, Flávio? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Olha, o Brasil começou de uma maneira que até me assustou, né? Muito bem. Jogando uma bola extraordinária. Caramba, achou-se o time. Achou-se a bola que se queria. E da mesma maneira que ele começou a brilhar, ele começou a murchar. Ele começou a perder força no meio campo, começou a diminuir a marcação, começou a dar espaço para o time da Colômbia e perder a confiança. E aí apareceram os erros vitais, no meu modo de entender, passando muito pelos laterais. Meu Deus do céu. Emerson Royal e Renan Lodge. O Emerson Royal tem dificuldade lá no Tottenham, né? A torcida fez até musiquinha contra ele, mas aí não é culpa do cara. É o que o jogador tem a oferecer. E se você olhar do nível que temos no Brasil, jogadores brasileiros, eles não são piores. Eles estão nesse... Falta realmente qualidade. O Piperno passou por esse, quando fazia a análise dele, essa falta de jogadores. Agora, depois o Brasil tomou um vareio e tal, 2-1 foi merecido, tudo ok. Mas também não acho que é o fim do mundo. Sinceramente, o problema todo é que nós estamos baseados no que o Tite fez, que foi extraordinário, foi grandioso. E aí todo mundo acha que o Brasil vai sempre deitar e rolar em eliminatórias. O mais normal é isso. Está um pouco atrás do que deveria, sim. Mas se ganhar da Argentina, vai entrar na normalidade. Segundo, terceiro, primeiro. É o normal. É bom lembrar que quando o Tite pegou a seleção brasileira, não estava nem entre os classificáveis. Então é normal. O Vampeta fala toda hora aqui. O time que foi campeão do mundo em 2002 perdeu 5 jogos. Então, tudo dentro da normalidade. O Brasil não é melhor que os outros, está no nível dos times aqui sul-americanos. Você olha o time da Colômbia, tem jogadores do nível, por exemplo, do Luiz Dias, do nível do Ramos Rodrigues, que vem aqui e está fazendo diferença quando consegue jogar no Brasil. É uma seleção de jogadores importantes, né? Então, ok, está dentro. Não tem essa coisa de o Brasil é muito superior, é muito melhor e tal. A Argentina ontem perdeu do Uruguai jogando na Argentina. Você olha lá o Otamendi fazendo merda. Nossa Senhora. Não, o Otamendi sendo Otamendi, né? Tá tudo bem, ele resgou uma bola e aí saiu o primeiro gol do Uruguai. Mas é só um detalhezinho. Então, o Brasil está nesse nível, gente. Está numa fase de começo de trabalho, de adaptação do treinador aos jogadores, dos jogadores ao treinador. E não tem Neymar. Que faz toda a diferença do mundo. Todos os jogadores do Brasil, o César Maluco, maravilhoso, falava assim, jogador é o Pelé, o resto é que nem japonês, é tudo igual. Antes que digam que eu sou preconceituoso, como é que é o nome que se fala aí quando você discrimina algum tipo de raça, pessoa. Eu tenho um neto japonês, tá? Chama Tsubasi. Então, só para vocês saberem que tem nada a ver. Então, mas o César Maluco falava isso. Jogador é o Pelé, o resto é que nem japonês, é tudo igual. E o Brasil tem hoje um monte de japonês jogando bola.
Hoje até o nível do futebol do Japão, ele andou invicto aí por um tempão. Está até melhor que o Brasil. Está até rendendo mais. Mas naquela época era assim. Ele tem razão mesmo. Sem o Neymar, a seleção brasileira é toda igual. Ela não tem um protagonista, ela não tem um jogador para fazer a diferença. Ela não tem um Messi. E tem alguns Otamendes. Então fica mais difícil de jogar. Todo mundo tem culpa nisso. O Diniz acho que arriscou demais ontem. Foi infeliz quando tirou o Rodrigo. A menos que tenha alguma informação que o Rodrigo estava machucado e tal. Não se justifica a saída do Rodrigo. Não, foi um erro ali. Mas perder na Colômbia, embora o Brasil nunca tenha perdido na Colômbia, foi a primeira vez que ele perde por eliminatória, me parece absolutamente normal. Dentro da normalidade do nível, a seleção brasileira não é tão superior assim à seleção colombiana. Sem o Neymar, ela não é superior à seleção colombiana. Então pode ganhar como pode perder. Ela pode ganhar da Argentina? Claro que pode. Lógico que pode. Tem toda a condição de ganhar. E aí muda tudo. Então não acho que é uma tragédia, não acho que é um... Nossa, que coisa... Não. É o normal, é o que está hoje no futebol é assim. Mas a seleção, mesmo com o Neymar nesse time aí do Fernando Diniz, já vinha sendo criticada, né, Flávio? Pelo desempenho. É claro que o Neymar é um jogador diferenciado. Claro. Mas todo mundo vinha cobrando a seleção com o Neymar em campo. Chegaram até a comentar assim, o Neymar tem que sair desse time, porque está prejudicando a criação. Isso é bom quando ele sai, a gente vê isso aí, é engraçado. Acho divertido. Toda vez que fala que o Neymar precisa sair e ele sai, acontece isso. O Fernando Diniz tem 6 jogos dirigindo a seleção, 7 jogos, hein? 5. É isso aí. 5. 5, né? Então, é bom lembrar esse pequeno detalhezinho. E o que eu até falei no início, sem o Neymar, e sem o Casimiro, sem o Paquetá, sem o Thiago Silva, que não vai mais voltar, que está com 39, e sem o Militão, que seria o substituto do Thiago Silva. E o Vinícius, E o Vinícius no primeiro tempo. No e aí, claro, coletivamente o time não está bem. Se o time tivesse melhor coletivamente, todo mundo cresce. O time tem bons jogadores. O time não se acertou coletivamente. O Diniz ainda não conseguiu formar um time. O Diniz ainda está com muita dificuldade de formar uma equipe. Mas eu gosto de falar dos caras que não estão, porque muitas vezes quando eles estão e são jogadores que jogaram bem pela seleção e jogam bem há vários anos por seus clubes, sim, eles são tratados como se fossem nada, assim, né? Isso aí não presta, aí perde uma Copa, né? Esse não presta, bota. Não é assim. E nunca foi. Na própria eliminatória de 2002, que tínhamos vários bons jogadores ali, a campanha foi muito complicada, porque, entre outras coisas, o Ronaldo não jogou nenhum jogo daquela eliminatória. O Ronaldinho Gaúcho era garoto e teve... Não, perdeu de Honduras, na Copa América. Na Copa América. Igual, né? O Ronaldinho não jogou boa parte daqueles jogos porque ele teve um problema judicial na saída dele do Grêmio para o Paris Saint-Germain. Teve um momento em que se dizia, os jogadores lá de fora não prestam. Então aí tiraram o Cafu e o Roberto Carlos do time. Então também o Brasil teve problemas. E a trocas de técnico também naquela eliminatória. Aquela eliminatória não é que não tinha jogador bom, lógico que tinha, ganhou a Copa depois, mas é que parece que assim, pode tirar esse aí, bota outro, não tem nenhum problema. Naquela eliminatória o Brasil foi mal, entre outras coisas, porque Ronaldo não jogou, Ronaldinho jogou pouco, Cafu e Roberto Carlos em algum momento foram retirados, e não é assim, você não tem jogadores a todo momento, pode tirar, botar outro, que fica tudo igual, não é desse jeito.